Rafa, que o pessoal leigo faz todo tipo de associação. Não. Quem teve trombose não tem risco aumentado de Covid, tá? E outra coisa importante, quem usa anticoagulante, né? O pessoal começa a achar que tem que tomar anticoagulante para não pegar Covid, e aí todo mundo começa a dizer que o anticoagulante é uma medicação perigosa, e aí quem precisa usar anticoagulante na linha de vocês da cardio, na nossa linha da vascular, às vezes está querendo parar o remédio que tem que tomar, que já está com medo, porque todo mundo está dizendo que tomar um anticoagulante é muito perigoso, né? Exatamente. Então, não, siga o seu médico, né? Siga o seu médico. O médico sabe o que tem que ser feito, né? Então, contacte o médico, né? Isso aí é uma coisa que depois eu acho que nós vamos ter que até falar a respeito do paciente, do médico, do hospital, porque está acontecendo algumas coisas que estão casos que não tem nada a ver com Covid, que aí nós fechamos com isso. Exatamente. E uma outra pergunta que surge, né? Agora vamos colocar algumas situações bem específicas, né? que chegam nos nossos consultórios. Tem algumas agora que estão um pouco paradas, né? Por exemplo, né? A situação do avião, né? Tem pessoas que morrem de medo de ter uma trombose por uma viagem longa de avião, né? Perfeito. Vamos falar sobre isso aí, por exemplo. Sim, a trombose de avião, antigamente chamada de síndrome da classe econômica, mas que se comprovou que não é por isso. Ela é mais frequente na classe econômica porque tem muito mais passageiros na classe econômica do que na executiva e na primeira, né? Então, o que se acha? Que os pacientes, que as pessoas, né, em voos acima de 3 horas, tá, que aumenta o risco, né, com aquela situação de umidade e de pressão da cabine toda artificial, e mais a imobilidade que a gente fica dentro do avião, e mais alguns que fazem uso de sedativo, porque o sedativo no avião ele inibe o reflexo da dor. Então, se tu tá mal ajeitado e tá sedado, tu não muda de posição. Então, tudo isso daí somado, né, tem um certo aumento de risco de trombose. Então, né, o que se recomenda? O que a Sociedade Internacional de Cirurgia Vascular recomenda? Voos acima de 3 horas, uso da meia elástica, né? Uma caminhadinha a cada 2, 3 horas, uma boa hidratação durante o voo, evitar sedativo e abuso de bebidas alcoólicas, né? E existem alguns casos especiais em pessoas que já tiveram trombose, tem risco de maior risco de trombose, até pode se prescrever alguma medicação, mas aí são casos específicos que o médico do paciente determina. Em geral, uma boa meia elástica para voos prolongados, mais de 3 horas, né? Isso aí. E recomendação de caminhar, mesmo que uma caminhadinha. Não seja de alta frequência, né? No sentido de, olha, vamos dizer, uma trombose por voo, né? Não seja essa, mas existe risco maior, né? E como a quantidade de voos é enorme diária, quer dizer, vamos ver com o que eles chamam de novo normal, né? Porque até dezembro voltar o avião era quase 1 milhão de voos, né? Pois é. Né? Então, em sendo isso, claro, né? É igual a Covid, né? Ela tem uma letalidade baixa, mas o problema é que muita gente tem, então acaba o número absoluto sendo alto. Exatamente. Essa é uma questão bem importante. Isso serve também para viagens de carro prolongadas? A viagem de carro, como a parte de pressurização e a parte de umidade ela é natural, o risco não é tão grande. Mas a gente vê, assim, a gente que trabalha em Doppler e às vezes é chamado para ver alguém. Tu vê, por exemplo, assim, ó, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, né? Que aí
já é um caso mais específico, né? Que ficam horas e horas e horas com aquela perna ali parada no acelerador. A gente se vê um pouquinho mais de risco de trombose, né? Mas assim, eu vou te dizer, eu vou falar por mim. Se eu vou dirigir até Santa, por exemplo, como Santa Catarina, ou vocês vão visitar o meu irmão no Paraná, que o passeio é legal de carro. Eu boto uma meia elástica, mas até previne a trombose e me dá conforto, sabe? Me dá, é uma Sim. coisa boa de usar. A gente usa aquilo ali e sente a perna menos cansada. Geralmente de meia pressão, né? Média compressão, que hoje se tu vai numa loja especializada, é o que eles chamam de 20 a 30 milímetros de mercúrio, né? Perfeito. Excelente. Bom, agora vamos entrar naquele assunto que é o assunto que é complicado, né? Que a gente tem visto muito. O objetivo já das lives já reduziu em relação à questão da Covid, né? Que a gente estava fazendo muitos relacionados à Covid, mas não dá para a gente abandonar essa situação porque ela está tendo impacto em várias situações. Nunca, não necessariamente direta, mas às vezes até indiretamente, que é a questão de acompanhamento dos pacientes e, eventualmente, de perda de eventos agudos pelo medo de busca de assistência pela Covid. Exato, não. Isso aí é uma coisa que está preocupando todas as especialidades, né, Rafa? Porque, assim, ó, a gente está vendo. Hoje eu estava falando tem um colega que é de São Paulo, muito meu amigo, que assim, ó, é um dos caras mais top em ultrassom vascular, que é o Robson Miranda. E ele me ligou, queria me convidar para fazer um negócio lá junto com a equipe deles. E aí ele disse assim, Marcelo, eu nunca diagnostiquei tanta trombose venosa no consultório, porque o pessoal fica apavorado de ir no hospital e, por exemplo, aparelho de ecodoppler no consultório a gente até tem no nosso, mas é uma minoria de cirurgiões vasculares que tem, Sem né? dúvida. Então, assim, ó, o pessoal apavorado de ir no hospital, apavorado e acaba aguardando até que consiga uma consulta para ir e vai no consultório. E às vezes, se o médico não tem um ecodoppler, fica sem diagnóstico, né? Então, a gente está vendo muito caso mais grave, né? Então, assim, ó, o pessoal, é óbvio que a Covid, ela é uma coisa preocupante. Só que aqui no nosso meio, né, não está tão disseminado quanto em outros lugares, né? A Sem dúvida. circulação do vírus é mais baixa. Achei interessantíssimo, até dando uma leve devagadinha. Eu estava vendo ontem uma doutora, uma pneumologista, falando de forma geral, e ela estava falando que ela acha que aqui no sul e no Uruguai é uma pneumo paulista, não é daqui. Ela acha que como a gente tem frio e a gente convive com tanta quantidade de vírus, ela acha que a gente já teve contato com outros coronavírus e que ela tem uma suposição que a gente tenha uma certa imunidade cruzada a esse, talvez, ao contrário do que pensavam antes, que ia ser um pavor aqui no Rio Grande do Sul, né, por Sim. causa do frio e tudo mais, e olha o norte e nordeste, que é quente, em situação muito mais agravada do que a nossa, ela acha que é uma impressão, não posso afirmar isso, né, mas está se tendo uma ideia que a gente possa até ter né, uma imunidade cruzada com outros coronavírus que andaram passando por aí, que não infectaram ninguém e o organismo é estimulado, né? Então aqui nós estamos bem, né? Óbvio que a gente tem que andar se cuidando e não dá para deixar as outras doenças, né? A gente conversando com o pessoal da hemodinâmica, ali com o Marco, com o Rogério, o pessoal da Neuro, a Sheila, né, e toda a equipe de AVC e nós da área vascular ali, né, os casos estão chegando de uma forma muito mais grave, né?
E assim, ó, às vezes... Ou não estão vindo, ou quando chegam, estão chegando muito grave. E às vezes a forma grave, o tratamento é muito mais complicado e o resultado é muito pior, tá? Então, o hospital, os hospitais estão estruturados para atender, né, os pacientes de coronavírus separadamente dos pacientes de forma geral. Eu te dou um exemplo aqui que a minha sogra teve um pequeno AVC no meio da pandemia e a gente ligou para Sheila e vamos lá e já levamos para o hospital. E assim, ó, foi uma coisa tranquilíssima, né? Porque tem todo um outro setor que onde os pacientes de coronavírus entram e não tem Olha, eu vou te dizer que eu acho que a chance de contágio é maior dentro do supermercado do que no hospital, porque assim o pessoal fica isolado e obsessivamente cuidado. Né? Não sei se um hospital paralelo, né? Sim, são unidades totalmente... E o trajeto que o paciente faz até a unidade dele é toda ela... Né? Então... O pessoal fica apavorado, mas assim, tem gente que está se prejudicando por não ir no seu médico quando tem alguma coisa. Né? Não sei se concorda comigo nesse... Eu concordo plenamente. Inclusive, uma coisa que eu acho que tem que ficar claro, né, para a população em geral, e isso serve para as pessoas leigas, né, no sentido da especialidade de saúde, como para médicos também... e profissionais de saúde que não dessas áreas, né, cardio, cérebro e vasculares, é que quando se trata de um evento que envolve o sistema vascular, isso a gente pode estar falando da minha área, coração, da tua área de cirurgia vascular, da área neurovascular, que citaste da Sheila, né, nossa amigona. A verdade é que quando existe um evento no sistema vascular, o tempo faz toda a diferença. Nós não estamos falando aí de tempo, né, como no diagnóstico e tratamento, por exemplo, de uma doença também grave, ou de situações como câncer, né, que tem uma gama de enorme, diferentes tipos de câncer, né, em que as questões elas podem ser resolvidas em dias. Quando se trata do sistema vascular, quando está agudo, né, um evento agudo, em qualquer área do sistema vascular, tem que se buscar assistência logo, porque tempo, a gente no ponto do coração, a gente diz que tempo é músculo, né? Quanto mais tempo demora, mais músculo cardíaco. Claro, com certeza. Perde também a área do cérebro e perde áreas periféricas. Sim, né? Às vezes um trombinho numa panturrilha, se tu esperar uma semana, ele está aqui na femoral e solta um coágulo enorme e dá uma embolia pulmonar. Isso aí, às vezes em horas ou em poucos dias, uma evolução dessas. Né? Então é extremamente importante. Eu acho que essa mensagem que tu colocasse aí, eu acho que ela é fundamental, assim, que é não se pode negligenciar qualquer sintoma que possa ter relação com a questão vascular. Não se pode negligenciar isso rapidamente. Né? Não. E se perder esse medo, né? E aí eu digo em relação a qualquer lugar. Não, mesmo em lugares que tenha que a questão de medo e a contaminação seja altíssima, né? Porque aqui agora nossa conversa ela vai ficar tanto aqui no Instagram, no IGTV, mas ela vai também para o YouTube, né? E pode alcançar vários lugares, né? Então, claro, não importa onde a pessoa estiver assistindo isso agora, né? Eu digo agora, e pode ser vários anos.